O sonho de todo mundo é ter uma renda passiva que cubra todas as suas despesas fixas e tudo que você gasta com viagem, com lazer e tudo mais. Agora uma pergunta que eu quero responder nesse vídeo. Quanto tempo você vai levar para ter uma renda passiva mensal de R$5.000? Bora pro vídeo que eu sei que você deve estar curioso por aí. Antes de começar o conteúdo, se você gosta de pílulas sobre educação financeira e investimentos todos os dias, me siga no Instagram, gui.cadonhoto, porque lá todos os dias eu posto alguma coisa com relação ao mercado financeiro, a dicas, de educação financeira e, obviamente, muito mais coisa para você chegar na tão sonhada independência financeira. Mas vamos lá! Quando a gente fala de renda passiva, algumas pessoas costumam confundir o negócio. Então, primeiro vamos definir o que é renda passiva. Renda passiva é aquele recurso que você vai obter sem que você precise dedicar um tempo a mais para obtê-lo. Por que eu estou definindo aqui o que é renda passiva? Porque muitas pessoas falam, poxa, Gui, eu tenho aqui uma renda passiva de R$5.000. Eu falo, como é que você ganha essa renda passiva de R$5.000? Então, eu abri uma franquia e eu tô lá 3, 4 vezes por semana, Eu trabalho lá e tal, então eu falo, pera lá. Então, isso não é uma renda passiva. Você investiu, você abriu um negócio, tá? Esse recurso, ele vem fruto do seu trabalho, da sua preocupação, da sua gestão em manter aquele negócio funcionando. Então, investir em uma franquia, por exemplo, não é uma renda passiva. Uma outra coisa que as pessoas confundem bastante. Poxa, Gui, eu tenho ali, 5 imóveis alugados, eu recebo de renda passiva por mês R$5.000. Eu falo, é renda passiva mensal? Então, por que você trabalha? Ele fala, não, eu não trabalho, eu dedico ali meu tempo entre conversar com inquilinos, manter tudo bem, reformar um aqui e ali, poxa, cobrar um inquilino, pagar não sei o que, a manutenção de alguma coisa. Então, eu fico nisso o dia inteiro, então sobrou pouco tempo para eu trabalhar. Então, eu decidi largar meu emprego e focar 100% na administração dos meus imóveis. Percebe que isso não é uma renda passiva? Que você está dedicando tempo, energia e atenção para manter esse ecossistema de imóveis funcionando, para que você receba o aluguel. Então, o que era para ser uma renda passiva mensal, deixou de ser. Deixou de ser por quê? Porque você precisa dedicar tempo, atenção e energia para aquilo funcionar. Então, se você precisa dedicar tempo, atenção e energia para algo te gerar renda, não importa o que seja, deixou de ser renda passiva. Tem gente que fala, pô, Gui, não, vem de aluguel do imóvel é renda passiva. Pô, se você precisa ir lá todo dia, toda semana, reformar alguma coisa, cuidar de alguma coisa, resolver algum problema, cobrar o inquilino, brigar com o inquilino, deixou de ser uma renda passiva, Então tem que tomar cuidado com essa definição. Então renda passiva mensal, um retorno que vem para sua conta sem que você precise dedicar um tempo a mais por isso. Hoje a gente quer responder a seguinte pergunta: quanto tempo que eu vou levar, Gui, para receber uma renda passiva mensal de R$5.000? Tem gente que vai falar, Gui, eu quero receber uma renda passiva mensal muito maior do que 5.000. Ou Gui, para mim, R$4.000, R$3.500 para mim de renda passiva mensal, tá bom aqui na minha cidade, eu moro numa cidade com custo de vida mais barato, não tenho pretensões de andar de carro de luxo, fazer viagens megalomaníacas, para mim, menos que isso, tá bom. Mas isso daqui serve para quê? Para você ter uma referência, para você entender se tá no caminho certo, tá poupando a quantia necessária, se vai chegar no tempo que você imagina, que você quer alcançar a sua independência financeira e tudo mais. Bom, a primeira pergunta, Gui, para eu receber uma renda passiva de verdade, mensal, através de investimentos no mercado financeiro, quanto que eu preciso ter de dinheiro investido, tá? Então, quanto que eu preciso ter aqui em investimentos para receber uma renda passiva mensal? Primeiro passo para a gente responder isso daqui, é a gente fazer uma continha simples. Você vai pegar o quanto que você quer ter de renda passiva mensal, então a gente vai falar aqui, R$5.000, e a gente vai dividir pelo potencial de geração de renda passiva que uma carteira de investimentos pode nos trazer. Como assim, Gui? Bom, o que é esse potencial de renda passiva ou taxa de dividendos que uma carteira pode nos trazer? Qual que é o percentual do meu patrimônio investido que vai voltar na forma de renda? Então, poxa, se eu invisto em um bom fundo imobiliário hoje, quanto de renda passiva ele está me gerando em termos anuais? Mais ou menos 10, 11% de renda passiva de dividendo um bom fundo imobiliário está rendendo hoje. Então, o fundo imobiliário ele pode te gerar, hoje um bom fundo imobiliário está te gerando uma renda passiva anual de 10% do seu valor. Então, se você tem R$5.000 investido em um fundo imobiliário, ele está te pagando mais ou menos R$550 por ano em renda passiva mensal. Mas, Gui, eu quero R$5.000, não quero R$500,
reais, não quero 550. Então o que você vai precisar fazer? O quanto você quer de renda mensal, vamos colocar aqui essa continha, e aí você vai dividir qual que é a taxa de retorno em dividendos, em proventos que uma carteira de investimentos, que um determinado grupo de investimentos pode te proporcionar. Então aqui o fundo imobiliário seria capaz de dar uma renda para você anual de 500 a 550 reais, se você tivesse 5 mil investido nele. Mas você quer 5 mil de renda passiva por mês. Então, pô, o que você tem que pensar? Gui, se eu quero 5 mil de renda passiva por mês, o que eu preciso saber? Eu quero saber quanto que eu quero de renda passiva ao ano. Isso é a primeira continha que você tem que fazer. Quanto que eu quero de renda passiva ao ano? Se eu quero 5 mil por mês, quanto que eu quero no ano? 60 mil reais. Então você quer uma renda passiva anual de 60 mil, beleza? 60 mil é 12 meses, certo? Que tem um ano vezes os 5 mil. Você chegou aqui em 60 mil reais. Vou colocar anuais. Fechado. Agora, qual que é a outra parte da equação para saber o quanto que você tem que ter investido para receber 5 mil reais ao mês de renda passiva? Você vai ter que dividir esse valor aqui que você encontrou, 60 mil, pela taxa de dividendo que um grupo de investimentos ou ativos é capaz de te proporcionar, é capaz de te entregar. Então, taxa de dividendo. A gente vai supor uma taxa de dividendo por uma carteira que gera uma renda passiva de 10% nesse primeiro momento, só para as coisas ficarem mais fáceis, tá? 60 mil, a gente vai dividir esses 60 mil por 10%. Quanto que vai dar o resultado dessa conta? Você pode fazer aí na sua calculadora, pode fazer no Excel, vai dar 600 mil reais. Então, se você encontrasse um grupo de investimentos, uma carteira de investimentos diversificada que pudesse te pagar um dividendo anual de 10%, você precisaria ter 600 mil reais investidos para receber 5 mil reais por mês de renda passiva mensal. Eu tô falando um grupo de ativos aqui, ó, tô falando que devem, né? Não só podem, mas devem de preferência incluir fundos imobiliários, claro, ações, fundos de renda fixa, títulos públicos e até, quem sabe, investimentos internacionais. Tudo isso para te proporcionar uma taxa de dividendo da sua carteira de investimentos de 10%. Poxa, Gui, eu preciso de dinheiro pra caramba, hein? 600 mil reais é dinheiro, mas poxa, Gui, eu quero ver em quanto tempo eu vou chegar nesse patamar aqui, investindo 500 reais por mês, 1.000 reais por mês. Mas calma lá, eu quero te mostrar uma coisa. 10% ao ano, Gui, de taxa de dividendo é um percentual factível? A médio e longo prazo eu acredito que não. Eu acredito que esse percentual de 10% é algo muito esticado. Alguns fundos imobiliários estão pagando um percentual semelhante a esse e até acima, porque eu acredito que hoje o valor deles esteja bem descontado. Quando o valor do fundo imobiliário subir, ele vai continuar pagando uma renda semelhante. Então, dificilmente ele vai estar pagando uma taxa de dividendo de 10%. O que eu acho mais factível? Você trabalhar com uma carteira que te pague uma taxa de dividendo ao ano, né, de 7,5%. Isso daqui, para mim, é uma boa taxa de dividendo de uma carteira de investimentos diversificada com fundos imobiliários, ações, ativos de renda fixa, fundos de infraestrutura, né? E até investimentos internacionais. Para mim, isso é uma boa taxa de dividendo. Ah, Gui, mas se eu colocar tudo em fundo imobiliário, eu vou ter uma taxinha um pouquinho maior, né? Você vai ter uma taxa um pouco maior agora, tá? Isso não significa que esses fundos imobiliários vão continuar pagando esse nível de dividendo a médio e longo prazo. Ah, Gui, mas eu quero ter só fundo imobiliário. Será? Será que não é interessante você colocar algumas boas ações pagadoras de dividendo, alguns bons fundos de infraestrutura que estão ali na classe de renda fixa dentro da sua carteira, que te geram renda também e te expõem a classes diferentes de investimento? Isso é muito saudável para uma carteira de investimentos. Eu acho que é isso que você deve procurar. Uma boa diversificação, aumentar o potencial de crescimento da sua carteira. Talvez você chegue na independência financeira nesse valor investido antes do que se você colocar só fundo imobiliário, ou colocar só ação, ou colocar só renda fixa na sua carteira de renda. Bom, Gui, mas se essa taxa de 7,5% é mais factível, quanto que eu precisaria então? Então você vai fazer a mesma coisa. Quanto você quer de renda passiva? No ano, 60 mil. Você vai dividir por esses 7,5%. Qual que vai ser o valor, então, resultante dessa conta? 800 mil reais. Você vai falar, caraca, Gui, é dinheiro pra caramba pra receber uma renda passiva mensal de 5 mil, hein? É dinheiro, tá? Mas agora, o que eu vou mostrar pra você? Será que eu investindo 500 reais, 1.000 reais, 1.500, 2.000 reais por mês, eu vou chegar depois de muitos e muitos anos, décadas, nesse patrimônio? Eu posso chegar antes do que eu esperava, tá? E aí depois vou até responder uma pergunta para você, se estiver muito distante da sua realidade atual. Inclusive, te dou um direcionamento do que fazer. Então eu fiz algumas continhas aqui para te mostrar em quanto tempo você vai chegar nos 800 mil reais se hoje sua situação é a seguinte: você não tem nada investido, você tem 0 reais. E aí você vai começar a investir hoje um valor de, por exemplo,
R$ 1.000 por mês. E aí eu vou colocar uma outra suposição aqui. Que suposição é essa? Que a sua carteira de investimentos vai render, na média, 15% ao ano. Eu vou te mostrar em quantos anos você vai chegar nos 800 mil, que serão capazes de te entregar uma renda passiva mensal de quanto? R$ 5.000. E em quanto tempo, então, eu investindo R$ 1.000 por mês, tendo uma rentabilidade de 15% ao ano com os meus investimentos, eu vou chegar nos 800 mil e vou ser capaz de receber uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Você vai chegar nesse valor aqui em mais ou menos 16 anos e meio. Aí você vai falar o seguinte: caraca, Gui, é muito tempo. Eu quero chegar nesse nível de renda passiva mensal mais rápido. Bom, então você já sabe o que você tem que fazer. Dá uma olhada. Você fala: poxa, Gui, eu preciso então das duas uma. Ou eu aumento a minha taxa de retorno, ou eu aumento o meu aporte, certo? Certo. Vamos supor que você aumente a sua taxa de retorno, corra mais riscos nos seus investimentos, 15% ao ano já é uma boa taxa de retorno. Mas vamos supor que você aumente a sua taxa de retorno ao ano de 15% para 20%. Vamos ver quanto que isso vai economizar em tempo? Se você mantiver os aportes em R$ 1.000, se o seu retorno agora for não de 15%, mas de 20%, você vai chegar nos R$ 800 mil que vão te gerar de renda passiva mensal 5 mil, não em 16 anos e meio, mas dá uma olhada, em 13 anos e meio. Você fala: pô, Gui, melhorou, mas não era o tanto que eu imaginava. E, de novo, ter uma rentabilidade anual de 20% não é fácil, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai simular o retorno não de 20%, em 15% ao ano novamente, mas agora, ao invés de você investir R$ 1.000 por mês, você vai fazer um esforço um pouco maior e ao invés de investir R$ 1.000 por mês, você vai investir R$ 2.000 por mês. Em quanto tempo você vai chegar no patrimônio investido, né, no total de patrimônio investido de 800 mil, capaz de gerar uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Aqui, a gente estava falando na simulação anterior de 13 anos e meio, e nesse exemplo aqui, você levaria aproximadamente 12 anos. Veja só, você se arriscar a ter uma rentabilidade um pouco maior, vai impactar pouco ali o prazo para você chegar na tão sonhada renda passiva mensal de R$ 5.000. Se você fizer um esforço maior e aportar um valor maior, você vai economizar muito mais tempo do que colocando ativos mais arriscados na sua carteira para ter uma rentabilidade um pouco maior. Esse é um ponto que a gente já percebe. Aí você falou: pô, Gui, não dá, R$ 1.000, R$ 2.000 para mim por mês é algo assim completamente fora da minha realidade. Eu consigo poupar R$ 200 por mês. Em quanto tempo eu vou ter essa renda passiva mensal de R$ 5.000? Vou acumular um patrimônio de R$ 800 mil. Olha, se você mantiver seus aportes de R$ 200, você vai chegar nesse patrimônio de 800 mil em aproximadamente 27 anos. Aí já é um período muito longo. Aí você vai falar o seguinte: caraca, Gui, pô, 27 anos é muito tempo. E cara, assim, eu faço um esforço significativo para poupar R$ 200 por mês. O que eu preciso fazer? Bom, para mim fica muito claro uma coisa: se você está insatisfeito ou insatisfeita com esse prazo aqui, que você vai chegar nessa renda passiva mensal, o que você precisa fazer? Focar em aumentar muito mais o seu retorno do que 15% ao ano? Não. Você precisa focar em poupar muito mais do que R$ 200 mensais. Aí a minha pergunta para você é: você conseguiria hoje, com a sua remuneração atual, poupar mais do que R$ 200? Se a resposta for que não consigo, o que você precisa fazer? Você precisa se educar profissionalmente falando. Você precisa buscar ali, né, um curso para você se profissionalizar. Você precisa buscar fazer um curso de inglês, precisa buscar fazer algum outro curso para aumentar a sua remuneração mensal. Aumentando a sua remuneração mensal, você vai conseguir poupar mais do que os R$ 200. E aí sim, reduzir esse prazo aqui para que você chegue na sua tão sonhada renda passiva de 5 mil. Não existe caminho simples. Se você não consegue poupar mais do que R$ 200 hoje e não quer ter essa renda passiva de 5 mil só em 27 anos, é extremamente importante que você entenda a necessidade de você utilizar esses R$ 200 ou esse recurso que você vai acumulando ao longo do tempo para se profissionalizar, para fazer que com o seu salário, a sua remuneração atual, ela aumente. Por quê? Porque senão você vai precisar esperar os 27 anos para ter essa renda passiva mensal. E tem um detalhe importante aqui: esses R$ 5.000, depois de 27 anos, não vai ter o mesmo poder de compra que os R$ 5.000 tem hoje. Vai passar o tempo, vai ter inflação e os R$ 5.000 daqui 27 anos não vão ser capazes de consumir, né, ou de comprar as mesmas coisas que R$ 5.000 hoje são capazes de comprar. Então minha dica para você que está
assistindo e falou, caraca, Gui, poupando 1.200, 1.000, 2.000 reais é um tempo interessante, mas eu não consigo poupar isso, eu consigo poupar 200 ou até menos. O que eu sugiro para você? Se faça essa pergunta, consigo poupar mais? Consigo reduzir mais os meus gastos para poupar mais? Se a resposta for sim, faça isso. Se a resposta, Gui, mesmo assim não consigo aportar de maneira interessante para eu chegar nesse patrimônio, nessa renda passiva mensal mais rápido, então você já sabe o que você precisa fazer. Você precisa de alguma maneira conseguir uma renda maior no mês para poupar mais. E de que maneira você pode fazer isso? Empreendendo, se profissionalizando, indo atrás de mais educação profissional, para você ter um salário melhor, para você ter um lucro maior no seu negócio ou de alguma outra forma. Espero que tenha ficado claro aqui o que você precisa fazer para chegar nesse nível de renda passiva mensal. E aí eu vou deixar uma pergunta importante para vocês aqui. Você quer que eu compartilhe uma ferramenta com você, que você pode fazer a simulação que você quiser de renda passiva? Por exemplo, quanto que eu preciso para receber 10 mil reais de renda passiva por mês? Em quanto tempo eu vou chegar lá poupando 2 mil por mês? Poupando 100 reais por mês? Poupando 500 reais por mês? Se você quiser que eu compartilhe essa ferramenta e faça um vídeo explicando como utilizá-la, deixe o seu comentário aqui embaixo, que se você quiser e muitas outras pessoas quiserem, eu faço um vídeo na próxima semana mostrando exatamente como utilizar essa ferramenta, que inclusive eu acabei de usar aqui para fazer essas contas para você. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!